Provavelmente não, né? Mas deveria, né? Tirar uma foto aqui para fazer uma selfie bacana dessa promessa que tem aqui na frente. Amém? Olha só, tudo que é novo para nós, ele tem duas vertentes, né? Vamos ver se você concorda comigo, tá? Você não é obrigado a concordar, mas vamos pensar. Às vezes o novo, em algumas situações, ele causa um desconforto, não causa? Não é verdade, gente? No trabalho, por exemplo, né? Você às vezes tem várias atividades que você desempenha ali, e de repente seu chefe vira para você e fala assim: olha, a partir de hoje, não é nem de amanhã, né? De hoje, eu preciso que você me ajude, ou ajude tal pessoa assim, para fazer isso, aquilo. Você fala: não, estou perdido, não sei nem por onde começar a mexer com essa coisa, né? E aí tem uma outra vertente, né? Que quando a gente fala de novo, por exemplo, um veículo 0 km, né? Muito bom, não é verdade? Uma moto, uma bicicleta, uma casa nova, um novo emprego. Amém, querido? Não é bom? Não é gostoso? Você gosta do novo? Eu gosto. Mas nós estamos falando aqui agora, né? Assim, eu não sou o profeta dos profetas, tá, querido? Eu vou colocar para você o que Deus falou comigo, né? E eu espero que fale com você. Então, assim, não olha para o Paulão, não, porque o Paulão não está muito esbelto, não. Então, talvez eu decepcione você, né? Mas vamos entender, né, aquilo que Deus tem como mensagem, assim como já o pastor Marcelo ministrou, né, no primeiro dia, né, o pastor Horácio ontem também, que falou sobre o chamado. O pastor Marcelo falou sobre o devocional, né? Então, vamos falar agora de finanças, ok. Mas vamos falar daquilo que talvez possa nos desafiar. Porque parece fácil, mas não é administrar as nossas finanças. É fácil? É fácil? Não é fácil. Às vezes a gente até ganha bem, mas tem uma grande dificuldade de administrar as nossas finanças. Então não vou trazer também nenhuma receita milagrosa aqui para você, tá? O que nós vamos colocar aqui é aquilo que Deus tem nos ensinado. Talvez para você não te cause estranheza. Nossa, que novidade, pastor, você descobriu a pólvora de novo, né? Mas são coisas que eu entendo muito importantes para nós podermos ter esse novo tempo de Deus em nossas finanças. Amém? Você quer? Você recebe isso? E olha, nós poderíamos aqui unicamente falar de dízimo e oferta, para que nós pudéssemos ser muito bem-sucedidos na nossa vida financeira, porque se nós conseguirmos ter esse entendimento de fidelidade com Deus, e eu não digo nem com a igreja, porque é claro que aqui a igreja é o corpo de Cristo, e você está, eu e você, aliás, estamos inseridos aqui, mas sendo fiel para com Deus, amém, querido? Sendo íntegro, né, que nós vamos falar aqui, com Deus, independente da igreja ter claro, né, as necessidades dela, os pastores de tempo integral, enfim. Mas há um princípio, há um termo de obediência para aqueles que creem no Evangelho. Amém, queridos? Então nós não temos como pegar o Evangelho e falar assim: ó Deus, isso aqui para mim serve, isso aqui talvez, isso aqui eu vou pensar. Não. O Evangelho, ele precisa ser íntegro para nós. Nós precisamos praticar o Evangelho na íntegra. Talvez eu e você, e claro, eu falando, né, tem muitas coisas ainda para vencer. Mas nós temos que ter muito claro isso dentro do nosso entendimento, coração, e permitir que o Espírito Santo fale conosco, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas, claro, mas que nós sejamos bem-sucedidos. Amém? Então o primeiro versículo que eu anotei aqui é Jeremias 29:11, muito conhecido nosso, né? Se tiver como colocar ali para os irmãos, o que diz a palavra, né, de Deus? Eu é que sei que pensamentos têm o quê? A vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, e o tempo já foi, mas para vos dar o fim que desejais. Gente do céu, como esse relógio corre, credo. Amém? Não deu tempo de colocar ali, né? Eu fui mais rápido. Mas você consegue perceber aqui uma preocupação sempre à frente de Deus em relação a mim e a você? Sempre à frente, querido.
Então o novo tempo no coração de Deus, para nós é todo o tempo. Não é, tudo bem que glória a Deus por esse tema, direcionado, né, pelo pastor, para esse ano, e pela igreja. Mas isso tem que ser uma coisa que aconteça todo dia. Não é só agora, só esse ano, e claro, a terceira palavra, ministrando até para o mês de março, mas eu entendo que ela vai ministrar na sua vida para o ano inteiro, na minha vida também, claro, porque eu também preciso tanto quanto você. Mas isso seja um primeiro passo. Amém, queridos? O primeiro passo é hoje, você crê? O primeiro passo vai ser, já está acontecendo, mas vai ser a partir de hoje, para a gente ter algumas mudanças de mentalidade. Então, hoje na psicologia do sucesso, né? Não sei se tem algum psicólogo aqui, fala-se muito, e as empresas têm trabalhado isso muito, né? Eu tenho sido muito direcionado em relação a isso, até porque a gente já passou do meio-dia também, então, como a equipe lá é muito jovem, a gente tem que se desdobrar para acompanhar essa geração Y aí, né? E o Z, como é que é? O ZY, né? É o ZY agora também, né? Gente, esses meninos têm um time assim esquisito, né? Então a gente tem que se esforçar, né, Jorge, né, o William? Da gente conseguir alcançar. Enfim, e aí fala muito em mindset, mudança de mentalidade. Essa é a questão. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Glória a Deus. O que é isso aqui? Ah, amém. Glória a Deus, então. Que bom. Talvez a gente termine até um pouquinho antes, em respeito aos irmãos, porque hoje é uma segunda-feira abençoada, amém? Não segunda-feira braba, né? Então, nós vamos aproveitar o tempo da melhor forma possível. Então, você concorda comigo que, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma mudança aqui dentro? Olha só, vou te dar um exemplo prático. Você ganha R$1.000 por mês, você não precisa falar para mim, tá, gente? Nem para ninguém aqui. Você consegue gastar só os 1.000? Ninguém, né? Mas seria o correto você comprometer apenas 80% da sua renda. Você sabia disso? Pastor, claro, óbvio, né? Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Pois é, mas a gente não faz isso. A gente sempre gasta mais, não é? Aí o que acontece? A gente vai lá clamar pela misericórdia de Deus. Aí como a gente é fiel nos dízimos, nas ofertas, amém, gente? A gente vai lá e Deus faz socorro bem presente na tribulação, né, William? Deus faz o milagre. Beleza, aí um mês está salvo. Aí no outro mês de novo. Gente, que efeito sanfona triste. E aí o que acontece? A gente não consegue avançar, a gente não consegue se planejar, né? Então, fala assim, não, pastor, peraí. Eu ganho 1.000 e gasto 800. Só que, quando o cara vai lá comprar um aparelho celular, por exemplo, e eu gosto, tá, gente? Se eu tenho condições, eu gosto. Ele vai lá e compra um aparelho celular de R$4.000. Aí ele divide aquilo em 10 pagamentos. E aí aqueles 400 contos já está dentro daquele mês lá. Então a dívida dele não é os 400 do mês, são os R$4.000. Porque 10 meses para frente ele já se comprometeu, não é verdade? Então fica difícil de conseguir se planejar. Uma coisa tão simples, tão boba, né? Mas a gente tem grande dificuldade. Então por isso que eu falo que é importante nós termos essa mudança de mentalidade, tá? E aí, aproveitando, claro, deixando um versículo, né? Romanos capítulo 12, versículo 2. Será que consegue colocar ali, gente? Vocês me acompanhar, por favor? O que diz a palavra de Deus? Olha, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem nada a ver com o seu salário isso aqui, tá? Isso aqui é uma questão espiritual, claro. Mas por que nós temos tanta dificuldade em deixar Deus transformar algumas coisas que precisam ser transformadas? Como eu disse, né? Quando a gente às vezes vai orar, fala, Deus, o Senhor fica quietinho aí, o Senhor responde quando eu permitir, tá? Nossa, parece um absurdo a gente falar isso, né? Mas às vezes nós nos comportamos dessa forma. Porque Deus vai falar algo que a gente não quer receber, Deus vai falar algo que a gente não está preparado para ouvir, e a gente não vai querer praticar. Então,
igual ao pecado, né? Igual não, semelhantemente ao pecado. Quando a gente fala do pecado, é difícil, às vezes, a pessoa conseguir sair daquela raiz, ou daquela maldição, daquele peso. Por quê? Em primeiro lugar, que não é fácil, é a questão do quê? Da vergonha. Talvez o que prenda a pessoa, às vezes, no pecado ainda, é a vergonha. Então, muitas vezes, é igual as pessoas que têm algum tipo de vício, né? Quando você questiona ela, ela se sente ofendida. Porque ela sabe que aquilo ali é uma dificuldade imensa que ela tem, que aprisiona ela e que ela não consegue vencer. Quando você fala que uma pessoa está endividada e aponta para ela no meio de todas as pessoas, nossa, ela vai virar, né? Vai virar onça com você, claro, ninguém merece ser exposto dessa forma. Mas, para que você possa ter paz com você mesmo e paz com Deus, você precisa permitir que Deus comece uma transformação na sua vida, amém? Então eu vou falar sobre 5 passos importantes para esse novo de Deus. Primeiro, simples assim, tá, gente? Ó, colocar Deus sempre em primeiro lugar. E Deus não quer ser o primeiro por ser o primeiro. Deus quer ser o único. Amém, gente? Só. Claro que eu trabalho, você precisa de uma renda, você se alimenta, normal, nós somos seres humanos, né? E necessitamos dessas coisas naturais. Não tem como. Né? Eu seria hipócrita aqui dizer que não, a gente vive só de glória, não é? Mas não é assim. Porém, queridos, onde é que está Deus nessa história? Por que, repito, e voltando um pouquinho lá atrás, né, do que eu falei, por que quando a gente fala de deixar Deus administrar a nossa vida, a gente vai falar para Deus, não, isso aqui pode, isso aqui talvez, isso aqui eu vou ver, isso aqui eu vou pensar. É tudo. Eu preciso dar essa autonomia. Aliás, Deus já tem, né, toda a autoridade. Mas eu preciso permitir Deus fazer isso na minha vida. Você concorda comigo, mano? Você não precisa concordar, mas eu entendo que é isso. Não tem outra forma. Não é? Porque, às vezes, com a nossa esposa, a gente tem, falando dos casados, muito obviamente, né? A gente tem dificuldades de compartilhar algumas coisas com elas. Principalmente, claro, né, no tocante às finanças. Às vezes você está preso em alguma situação e você sabe que se você falar, aquilo vai gerar uma crise muito grande no seu casamento. Mas aquilo já virou um problema. Aliás, o problema já se instalou, né? Ele já tem ali uma raiz que a qualquer momento é igual um dente, né, gente? Que der uma cara e você não cuidar, vai chegar um momento que vai doer. Então a gente precisa dar um jeito de ser transparente, falar, ó, tá assim, assim, assado. Mas tá assim, né? Então vamos buscar ajuda no Senhor. Porque não falou, porque não sei o que tem. Ainda está em tempo, né? Não adianta a gente deixar e as coisas depois tomarem uma proporção muito maior que a gente não vai conseguir resolver. Então, falando um pouquinho agora do dinheiro, né, porque eu coloquei essa questão desse primeiro passo aqui de colocar Deus em primeiro lugar, porque lá em Timóteo 6,10, na parte A, fala assim que porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu fiz uma anotação aqui. A palavra do grego, né, koiné, derivada do verbo phileo, esse amor ao dinheiro, né, pastor Carlos? Ele fala de filarguria, que é o mesmo amor pelo mundo. Então, eu gosto de dinheiro, gente. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não gosto de dinheiro. Mas não é a minha paixão. E muitos que me conhecem sabem como eu sou. Eu sou um camarada... O meu nível de ambição ele é razoável, né? Mas eu não deixo de ter ambições, porque senão eu não sonho, não planejo, eu não avanço, eu não cresço. Eu não tenho objetivo, eu preciso ter alguns objetivos. Amém, gente? Você concorda? Olha só. E ó, gente, eu assim, não sou nenhuma cabeça quadrada não, tá? Eu dou aula de estatística, matemática financeira, matemática básica. Eu dou aula de gestão de custos, contabilidade rural, contabilidade geral, contabilidade gerencial. E ainda dou vários cursos lá na empresa de impostos diretos e indiretos. Então eu conheço um pouquinho. Tem até colegas de profissão aqui, de labuta contábil, né, pastor Horácio, o Fabiano.
né? O Andrezão, então, o Jorjão. Então, ó, negócio não é brincadeira, né? Mas tem como a gente conseguir fazer com que Deus entre nas nossas finanças. Você vai permitir Deus fazer isso em nome de Jesus, querido? Então permita ao longo desse ano Deus fazer isso, né? Eu vou falar uma coisa aqui, pastor Carlos, não sei se ele vai se lembrar. Logo que eu me converti, né? E a igreja era lá na... Espetinho, não, como é que chama lá? Temperinho. E aí, eu comecei, o pastor Carlos, eu estava numa época desempregado, né? E o pastor Carlos começou a me discipular e tal, né? E aí, uma das coisas que ele me falou e me ensinou e tal, foi justamente sobre dízimo e oferta. E aí, eu não vou mentir para vocês, que aquilo foi algo sobrenatural para mim, que eu fiquei maravilhado. Não fiquei, gente, né? Porque a hora que você mexe no bolso da gente, e a gente desempregado, você falou, mas eu estou no momento agora... E aí eu fui para casa e tive várias experiências, qualquer hora eu conto para vocês, não é o momento que o horário está correndo, mas eu tive várias experiências com Deus de empregos, né, e tal. Aí tá. E aí eu recebi o meu acerto de contas da empresa que eu trabalhava na Odebrecht lá, eu só trabalhava na Odebrecht, tá, gente? Vale observar. Lá em Nova Ponte, numa empresa do grupo Odebrecht. Enfim, aí eu peguei o meu acerto, eu fiquei lá em casa, nem falei com a Lília na época, mas depois eu falei para ela. E eu fiquei, e agora? Dou dízimo, não dou dízimo. Dou oferta e vai. Eu não lembro exatamente, né, o que aconteceu, o que Deus falou comigo. Não vou criar nenhuma coisa aqui, mas Deus falou alguma coisa comigo. E eu fui lá e peguei os 10% certinho. Tinha até um irmão que era da Luz para os Povos no dia, estava na porta da igreja. Olha como é que a gente tem umas coisas que a gente não esquece, né? O pastor Carlos estava conversando com ele, Amir. Aí ele foi embora, ficou eu, pastor Carlos. Eu meti a mão no bolso, peguei e dei para ele o dinheiro. E ele, não sei se você recorda, ele ficou meio assim, ele ficou por entender, né? E eu falei, pastor, eu creio que Deus, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Então está aqui, pela fé. E aí ele perguntou, você tem certeza? Então assim, gente, bacana isso, né? Porque o desafio era quem? Era dele? De quem que era o desafio? Era meu. A oportunidade de experimentar era minha. Então assim, por que a gente não se permite Deus nos desafiar e não se permite Deus fazer? Não é? Às vezes não vai ser tão simples, vai doer um pouquinho, né? Vai ser necessário alguns ajustes, mas Deus vai fazer alguma coisa, queridos. Isso precisa estar muito certo no nosso coração. Quando Deus tiver a primazia, também, repito, nas nossas finanças, as coisas vão mudar. E eu não estou aqui dizendo que você vai ser milionário, que você vai resolver todo o seu problema financeiro. Não, de repente, a gente vai passar lutas ainda a fim durante o ano. Tomara que não, em nome de Jesus. Mas vamos dar a oportunidade de Deus fazer alguma coisa. Amém, querido? Então, glória a Deus. Continuando aqui. Estou complicando demais ou está tranquilo aí? Não, tá bom. E quando Deus não está em primeiro lugar, o que acontece? A gente vive sempre tendo perdas. Tá? Vamos assumir, né? Permanecemos presos em uma mentalidade sempre ainda e contaminada, né? E a gente está impregnado, a gente já tem os pré-conceitos. Como é que a gente avança? Como é que a gente quebra isso, né? Se a gente não se permitir. E vivemos, em constante perturbação de alma. E aí eu anotei aqui, capítulo 3, verso 25 de Jó. Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Nós viramos uma verdadeira paranoia. Nós viramos uma verdadeira paranoia. Nós ficamos... Quando as coisas não vão bem, a gente não consegue nem raciocinar, não é verdade? Quando bate uma ansiedade de uma situação, né? Você não consegue raciocinar, gente. Quiçá você parar para orar. Não é verdade, gente? Ou eu estou inventando coisa aqui? Estou viajando sozinho na parafina aqui dentro dos outros. Não é verdade?
Então sejamos honestos conosco mesmo, gente. Segundo ponto, segundo passo. Obedecer a Deus e a sua palavra. Nossa, pastor, que novidade. Pois é. Você obedece a Deus? Eu e você obedecemos a Deus? Eu e você obedecemos de fato a palavra de Deus? Ou a gente fica... E eu sou assim também, tá, gente? Eu não estou me colocando como super-herói na fé aqui. Será que a gente olha mais para os homens ou a gente olha só para Deus? Quando nós vamos permitir Deus fazer algo, nós olhamos para o homem ou olhamos para Deus? Falar, ó Deus, o Senhor vai usar alguém. Não tem como, gente. Deus, de repente, não pode, não quer e não vai usar ninguém. Mas, normalmente falando, Deus vai usar alguém. Ou para te trazer uma palavra, ou para orar com você, igual a gente orou aqui pela irmã lá. Ou te aconselhar em alguma coisa, não é? De repente, as pedras podem brotar também e falar com você. Mas, aí eu coloquei aqui, olha, quem confia, obedece. Então, se alguém colocar uma venda nos meus olhos aqui, vamos supor que o William coloca uma venda nos meus olhos e ele fala assim para mim, olha, confia em mim. Eu vou imaginar que eu vou confiar que ele vai me direcionar para um lugar onde não tem obstáculos. Não é uma coisa certa e natural? É a mesma coisa com Deus, gente. Ou você confia, ou você fica onde você está. Ou nós confiamos, ou nós não vamos avançar. Gente, não adianta, não avança. Ó, os cursos que tem aí, claro, e muito bons, porque olha, gente, trabalho de consultor financeiro é caro. É caro, não é barato. Ele não vai cobrar a mixaria de você, e ele pode te dar uma perspectiva de ganho assim, bom, normalmente falando uma coisa idônea, é um a longo prazo. A curto prazo, você já viu os escândalos que tem na TV por aí, né? Enfim. Mas dá para planejar, para você mudar a sua vida financeira daqui a um tempo? Dá. E por que eu vou gastar dinheiro com esse pessoal se eu posso confiar em Deus e começar a praticar o que eu tenho aprendido aqui dentro de casa? E que às vezes a gente fica procurando as loucuras do mundo, aquelas coisas sobre, nossa, que revelação, que revelamento, né? Que aconteceu, que cano, como é que eu não tinha percebido que dá para fazer isso e tal? Então, cuidado, né? Para você não cair em cilada. Então, vamos caminhar aqui. Quando não obedecemos, a gente fica totalmente vulnerável. Nós crescemos e não conquistamos, né? Como a gente falou. Eu anotei aqui números 13, né? O relatório, os 12 espias enviados, 10 espias, e se eu não me engano lá no verso 27, fala que eles insistiam em dizer que lá tinha gigantes, lá tinha, tem fruto, lá é bom assim, assim, assim. Mas tem gigantes, tem os anaquins, tem nefilins, tem amalequitas, tem não sei o que e tal. Ou seja, todos os nossos inimigos estão lá. O que nós vamos fazer lá? Ué, eu não vou para lá por causa dos meus inimigos. Você quer mudar a sua vida por causa dos seus inimigos? Obviamente que não, gente. Eu quero mudar a minha vida primeiro, né, gente? Sejamos honestos, para o nosso bem-estar. Não é? Ou você quer ser feliz para os outros? Eu quero ser feliz para os outros. Quero ser feliz para que as pessoas sejam felizes. Amém, se você tem esse coração também, tudo bem. Mas eu quero uma satisfação pessoal minha, uma realização minha. Comprar minha casa que eu consegui comprar, graças a Deus, depois de tantos anos pagando aluguel. Conquistas. Você quer sonhar com as suas conquistas? Gente, cadê vocês? Vocês estão aí ainda? Eu acho que é só o pessoal de casa que está aí. Sonha, meu irmão. Sonha. Planeja. Faz a sua listinha, né? Como eu tenho, assim, eu ainda não fiz, hein, gente? Não vou mentir para vocês que eu ainda não fiz. Mas todo ano eu faço. Você fez a sua lista de alvos de oração para esse ano? Né? Faça. Insista. Busque que você vai conseguir alcançar. Terceiro passo, para a gente caminhar um pouquinho. Eu vou terminar até 8:45, em nome de Jesus. Honrar a Deus antes dos homens. Né? Provérbios 3, 9 a 10. Não sei por que eu estou fazendo isso, né? Por vez de colocar o óculos.
honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí eu coloquei aqui, quando honramos a Deus, reconhecemos quem Ele é. Simples assim. Honrar é agradecer. Amém? E honrar é servir. Honrar é sinônimo de integridade. Aí eu fiz uma pesquisinha sobre a palavra honra no hebraico. Kavod, né? Kavodou. Olha que legal. Como a gente precisa ler a palavra de Deus com discernimento. A palavra glória em hebraico é kavod. A palavra denso, peso, é kaved. O curioso é que essas duas palavras são como sinônimos, ou seja, glória de Deus é densa, é palpável. Amém? Pesada. Amém, querido? Você consegue perceber o peso da glória de Deus? Por isso que às vezes as pessoas recebem muito, né? São tocadas por choro, por risos, enfim, uma série de reações. Às vezes tem gente que nem recebe dessa forma, ou se manifesta dessa forma, mas é o peso da glória de Deus constrangendo de alguma forma o ser humano, amém, gente? Que aí você parece que abriu espaço, o seu espaço, para Deus preencher com a totalidade dele. Não é nem com o espaço dele, né? Mas com a totalidade de Deus. O Espírito Santo, queridos, quando ele se aproxima de nós, engraçado que algumas coisas eu me lembro que quando eu me converti, quando eu fui tendo as primeiras experiências com Deus, né, e nós participamos de uns congressos lá no Shalom na época, e eu começava a perceber que cada vez que eu sentia a presença do Espírito Santo, vinha uma coisa que eu fazia de errado na mente. Então o que Deus estava fazendo, né? Da mesma forma que a palavra fala que Deus, né, eu preciso, aliás, trazer à memória o que me dá esperança. No momento da conversão, o que estava vindo na minha mente era o que eu precisava mudar. Não era Deus se aproximando de mim e falando assim para mim: olha, Paulo, isso aqui você não pode praticar mais e vamos esquecer isso, ok. E realmente Deus faz com que nós nos esqueçamos e os pecados sejam perdoados. Mas eu preciso resolver, não é? Eu não preciso resolver? Ou eu vou fazer igual as pessoas falam: não, vamos colocar uma pedra nesse assunto. Aí vem alguém tirar a pedra, lascou, né? Aquilo vem à tona novamente. Então, quando a gente honra a Deus, é nós darmos essa permissão para Deus. Você crê? Você tem essa convicção? Como eu disse, parece algo tão simples, né? Mas é algo que a gente precisa praticar. Porque quando nós não honramos, nós nos tornamos ingratos, avarentos, né? Não sabemos quem somos de fato em Deus, não é? Somos e nos tornamos mais desobedientes, porque enquanto eu não sabia quem era Deus, a minha situação era uma. Agora que eu sei, aí eu já estou sendo desobediente 2 vezes. Não é verdade, gente? Que chato, né? Que pastor chato, né? Mas é verdade, gente. Então, se eu continuo no erro, aí já é problema meu. Né? Aí agora, ó, é igual você, né, subir lá naqueles morros ali do Rio de Janeiro, onde nem a polícia vai, né? Falou assim, ó, daqui para frente você vai sozinho, porque nem os anjos vão querer ir contigo mais, tá? Você vai por sua conta agora. Então, quando a gente... E isso é verdade, viu, gente? O que eu vou falar. Quando a gente opta por irmos sozinhos, parece que a gente vai mais solto. Tá? Parece que você vai mais livre, mas não é. Você vai mais livre, mas você vai ter problemas. Porque você está sozinho. Se você for com Deus, você não vai errar. E se você for acompanhado de Deus, você além de não errar,
você vai chamar a atenção de Deus. E vai falar assim, poxa, né? Imagina igual com Jó, né? Viste o meu servo Jó? Deus se referindo ao diabo, gente. Viste o meu servo Jó? Que coisa é essa? Será que Deus fala isso lá, o diabo lá, falou assim, viste o meu servo Paulo? Viste? Deus que tenha misericórdia da gente, né? Quarto passo, estou terminando. Ser fiel e íntegro a Deus. Lucas capítulo 16, verso 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também, deixa eu pôr meu óculos, fica mais fácil, né, gente? Espera aí, calma aí, que agora o trem zangou aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Só Deus mesmo para confiar na gente, né, gente? Fala a verdade. Sejamos sinceros. Deus tem uma coragem de Deus mesmo, né? Porque talvez você não confiaria as suas finanças em mim. Falei, esse pastor é doido, vou botar meu dinheiro na mão dele? De jeito nenhum. Vou confiar a minha vida nas mãos dele? De jeito nenhum. Mas você precisa confiar em Deus mesmo. Aliás, nós precisamos. Queridos, nós não temos outra opção. É confiar em Deus e ponto final. E aí, quando a gente fala disso, nós precisamos também ser fiéis. Se uma pessoa adquire a atitude correta, vocês conhecem um cara chamado William Franklin Billy Graham Jr.? Olha o que ele falou. Uma frase de um livro dele. Se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Olha que coisa, gente. Cara, não é fraco não, né? E tem toda a razão, não é certa a razão não, é toda a razão. Que às vezes o nosso problema está justamente no bolso. E tanto para ou ter demais, e ter uma série de problemas, prisões, conceitos, preconceitos, etc, etc, ou não ter quase nada e passar muita luta financeira, e isso gerar muita ferida na alma, e muito desconcerto na vida da pessoa também. Mas Deus pode mudar isso, repito, Deus pode mudar. Como é que vai ser então, pastor Paulo? Não sei. Vai buscar a Deus, que Deus vai te mostrar. Às vezes você tem um talento aí que você enterrou, e que Deus pode utilizar isso de uma forma e te dar graça e montar um negócio, ser próspero, por que não? Amém? E continuando aqui para a gente terminar, né, quando nós somos infiéis ou não somos fiéis e íntegros, nós somos desonestos, nós não temos o que colher, nós comemos as sementes, afastamos as pessoas pela perda de confiança. É ou não é? E para nós terminarmos, quinto passo, estar pronto para administrar. Gênesis capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso era o quê? O que o homem precisava fazer lá? Pessoal de casa, fala para mim ouvir aqui, que aqui da igreja ninguém fala. Administrar, gente. Administrar. Essa responsabilidade era do homem, gente. Não era de outra pessoa, não era de Deus. Deus deu o trem pronto. Aqui, cuidar e cultivar. E aí nós temos um testemunho tremendo que é o de José, né? Tem como colocar isso, que bacana. Gênesis 41, 37. Vamos ler do 37 ao 41, já estou terminando. Olha só. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. José, né? Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Acho que algumas traduções falam Espírito de Deus, não é? Espírito de Deus. Continua. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e
sábio como você. Verso 40. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Eita lasqueira, hein? Moral, hein? Somente em relação ao trono serei maior que você. Claro, o cara não é bobo também, né? 41. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando. Gente, olha que legalidade, que poder, que coisa. O comando de toda a terra do Egito. Aí Deus vira para nós e fala assim: olha, eu vou te dar o comando de uma empresa. Vou te dar o comando de um setor. Vou te dar isso, isso. Amém? Você crê nisso? Mas e a gente está preparado? Nós estamos preparados? Né? Nós temos uma qualificação. Para eu terminar aqui, eu quero fazer só uma citação aqui. Teve um CEO de uma empresa americana, da Monsanto, um tempo atrás, ele não é mais. Acho que é Rodrigo Martins o nome dele. Rodrigo Martins, se eu não me engano o nome dele. E ele, se ele estiver me vendo aqui, ele vai lembrar disso daqui que ele escreveu. Olha só que coisa. Ele treinou lá no Kilimanjaro, no Mont Blanc e no Aconcagua. Tomara que esteja ouvindo, né? Em nome de Jesus, né? Falando bem dele também. Já aproveita e já se converte, viu, Rodrigo? Em nome de Jesus. E aí diz que nenhum escalador vai às alturas somente pelo objetivo de alcançar simplesmente o cume. Ele falou assim, que o motivo principal de se chegar no cume, sabe o que era? A jornada. Porque eles demoravam vários dias, normalmente se demora vários dias para chegar, seja no Everest, seja onde for, nesses picos altíssimos aí. Né? Tem um período de adaptação em terra, tem vários treinamentos, depois eles vão gradativamente subindo para ir adaptando o corpo, né? Apesar que muitos ainda morrem, para conseguir chegar lá em cima e ficar alguns minutos, cravar a bandeira, tirar uma selfie, ó, picar a mula para baixo, voltar 200 por hora, né? E aí o que atraía? O que ele fala que o mais atraía ele? Não eram os minutos que nós passávamos lá, eram os 18, 20 dias, 25, 30 dias que nós tínhamos na companhia de pessoas e naquela jornada que nós tínhamos. E aí, queridos, então para nós terminarmos aqui, né? O que fica de recado para nós, além de todos esses passos que eu falei? É nós nos permitirmos darmos o primeiro passo na mudança, para que Deus opere o milagre nas suas finanças, né? Eu não sei o que você almeja, eu não sei o que você busca, se é o primeiro emprego, se é mudar de emprego, né? Se é se casar, se é construir a sua casa, se é comprar a sua casa, né? Ou se simplesmente você quer uma experiência com Deus. Eu não sei o que você precisa. Você quem sabe com Deus. Mas eu quero dizer algo para você, queridos. O novo tempo de Deus chegou, né? A oportunidade sempre esteve à nossa espera. Então agora é um novo tempo, né? É o tempo da oportunidade, é o tempo de crescer, é o tempo de avançar, né? Talvez você fala assim: ah, mas tem tanta coisa, pastor, você não faz ideia de tantas coisas que me prendem, você não sabe da minha história. Eu não sei realmente, irmãos, claro, e muito obviamente, você nem sabe a minha direito também, mas Deus sabe, né? E enquanto nós ficarmos olhando apenas para as dificuldades, nós vamos ficar devendo para Deus. Misericórdia. Vamos ficar de pé para nós orarmos, por favor. E eu tenho convicção no meu coração que, assim como eu, você não quer ficar devendo nada para Deus. E talvez no seu coração você entenda que você não está devendo nada para Deus. Amém. Não quero jogar peso sobre você, pelo contrário, né? Quero motivar você com a palavra de Deus. Mas se há algo ainda, que impede que o novo tempo chegue na sua vida, tanto para você crescer no seu devocional, tanto para que você possa ter convicção do seu chamado, como o pastor Horácio falou muito ontem sobre isso, e hoje relacionado às suas finanças.
Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos crescer juntos, querido. Né? Talvez as suas ambições não estejam completamente alinhadas com Deus, talvez nem as minhas estejam, mas vamos buscar de uma forma que, falar com Deus, falar: Deus, eu preciso alinhar os meus pensamentos com os teus pensamentos. Eu tenho planos, Deus, eu tenho sonhos, Deus, mas eu quero participar, Senhor. Porque às vezes alguns planos e alguns sonhos que nós temos tido, nós temos perdido muito tempo e jogado muita energia fora. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Amém? Feche os teus olhos, queridos. Nós já estamos terminando. Me perdoa por ter avançado um pouquinho, apesar do nosso horário limite aqui, mas eu creio que Deus trouxe o recado necessário para mim e para você. Oh Deus, Senhor, o Senhor melhor do que ninguém conhece a história de cada um aqui, meu Pai. Das pessoas que estão aqui no culto presencialmente, das pessoas que estão nos acompanhando de casa. Deus, o Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe das vitórias, o Senhor sabe das conquistas. O Senhor sabe e conhece o sonho de cada um, os planos. Mas nós queremos, Senhor, priorizar o Senhor. Nós queremos honrar o Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o nosso único e suficiente Salvador. Queremos ser fiéis para contigo. Queremos ser íntegros. Deus, nós queremos nos apegar a todas as verdades da Tua Palavra. Não queremos olhar uns para os outros, não queremos olhar para homens, porque às vezes o problema é justamente esse, Senhor. Nós temos nos perdido na nossa caminhada porque nós estamos olhando para as pessoas. Nós estamos olhando para os homens, às vezes de uma forma negativa e às vezes numa forma positiva, tomando como referência as pessoas que não são referências. Deus, nos alinha nessa noite. Nós queremos que os nossos pensamentos sejam alinhados com os teus pensamentos. Nós queremos que as nossas vontades, e aliás, as tuas vontades, os desejos do teu coração, sejam os desejos dos nossos corações também, Senhor. Para que nós possamos, Deus, experimentar qualquer boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio. O Senhor tem permitido, Deus, na minha casa, nós experimentarmos muitas coisas maravilhosas, Pai. Graças a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor tem nos abençoado, Deus. Mas nós queremos, Deus, mais do Senhor. Não queremos ser egoístas, queremos que a igreja experimente também, ó Deus, do melhor dessa terra. Nós não pedimos que as pessoas aqui sejam completamente abastadas, mas que sejam supridas, Pai, em todas as suas necessidades. Nessa noite nós direcionamos principalmente para a área das finanças, Pai. Opera um milagre, Deus, eu te peço. Se tem pessoas endividadas aqui, Pai, quebra essa maldição em nome de Jesus. Que essas pessoas se reorganizem, Pai. Que o Senhor mostre para elas a melhor forma. Se necessário for, negociar suas contas, enfim, Deus, todas as permissões legais que o mundo tem e que essas pessoas talvez precisem se utilizar, mas que, Deus, haja um conserto com o Senhor também, que haja oportunidade delas experimentarem o milagre em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então Deus te abençoe, glória a Deus pela sua vida. Nós estamos terminados. Você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano maravilhoso, em nome de Jesus. Você de casa também, Deus te abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês.